Nós estamos, então, falando do conceito de personalidade que o cristão tem, num discurso feito pelo próprio Senhor Jesus, e os desafios que isso nos trazem em termos de comportamento. E como nós devemos, característica que nós temos em ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Então, nós já passamos pela história, nós já vimos o que aconteceu, o contexto em que esses discípulos estão, quando o Senhor Jesus inicia esse sermão, se você queira assim chamar, qual eram os principais personagens que a gente tinha, os exemplos que eles tinham como principais focos ou alvos de religiosos. Nós vimos um pouquinho as semelhanças que tinham, por que Jesus foi ao monte, por que Jesus subiu ao monte, quais as relevâncias, línguas que o Senhor Jesus falava, como essas pessoas ouviram ao Senhor Jesus, mais ou menos como deveria ser ali deixa eu ver se eu ponho maior isso aqui para vocês. Como é que isso, como é que as pessoas viram ao Senhor Jesus quando ele estava no monte? Deve melhorar ainda mais aí para você. Nós passamos na ideia do porquê ele subiu no monte e assim fomos, como se assentasse, questão de autoridade. Aí nós começamos a mexer um pouquinho com as bem-aventuranças em específico, né? O que é que essas bem-aventuranças mexem com você? Quais são os seus compromissos? Quais são os seus acordos que você não muda com relação às escrituras? Nós viemos falando, então, do que eram as bem-aventuranças, onde elas estavam, o porquê, em que tempo. É um conceito muito legal que a gente tem usado, é do já e ainda não, né? Espero que você lembre desse conceito. Começamos a falar, então, das bem-aventuranças, que eram, então, afirmações de como o Senhor Jesus se dirigiu ao povo, lembrando da forma de interpretar todas as bem-aventuranças, né? Não há nada que possamos fazer para ser bem-aventurados, não, nós já somos bem-aventurados, quer dizer, felizes totalmente, sem precisar de mais nada, por isso, aí sim, somos reconhecidos por ser e as características, né? Humildes, como é o caso aqui, nós vimos questão de humildade, nós falamos, então, sobre os felizes que choram, né? Somos reconhecidos porque choram, o motivo do nosso choro. Nós falamos sobre mansidão e terminamos assim no último domingo, lembrando de que mesmo um leão, com toda a sua força, ele continua sendo leão, mas não por isso ele pode deixar de ser manso. E hoje nós vamos falar, então, eu pretendo cobrir 3 pontos, eu vou dar uma acelerada aqui, e cobrir 3 bem-aventuranças, se assim pode se chamar, muito legais. E eu espero mexer bastante com o pensamento de vocês. A primeira delas é essa. Se você está comigo, nós estamos em Mateus 5:6. Se você lembra onde está Mateus, né, Novo Testamento, o primeiro livro que ali você encontra, Mateus 5:6. Lá diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Primeiro ponto é, a palavra que está usando aqui para fome, queridos, para quem estava ouvindo, os discípulos que ali estavam ouvindo o Senhor Jesus, dá a ideia de uma fome tremenda. Eu não sei, em inglês a gente pode falar starving, talvez, né? Que é uma fome assim, que está me matando. Não é só uma fome, é uma fome que está tremenda. Talvez em português, um faminto, ou expressões que a gente usa, estou morrendo de fome, quer dizer, você já está nas últimas forças, você precisa comer, né? A gente exagera, a gente não usa isso na realidade, não é? Quando a gente diz estou morrendo de fome, difícil de nós aqui realmente passarmos por uma situação em que você estava morrendo de fome. Mas essa é a ideia. A mesma ideia se aplica quando pensam na palavra sede, porque o texto diz aqui, fome e sede. Essa palavra sede também aqui é talvez aquela sede que nós nunca passamos também, muitos de nós, que até a língua racha de tanta sede. Não sei se você já viu isso. A língua da pessoa racha. Você não tem sede, você nem saliva mais produz de tanta sede que você tem. É essa palavra, é essa a ideia. Então, veja a profundidade dessas duas expressões que estavam sendo ditas para aquele povo que estava sentado. Lembra de novo?
naquele cenário, debaixo do sol, passando por fome, eles estavam passando por sede, eles estavam sob o Império Romano, né? Eles não tinham mais direitos a nada. E aí o Senhor está dizendo o seguinte: puxa, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí a gente vai para aquela forma de interpretar, não é? Espera um pouquinho, como é que é mesmo? Então, peraí. Alguém está olhando a gente e está dizendo que nós somos felizes, então nós somos bem-aventurados, porque nós temos fome e sede e nós seremos fartos, né? Então a gente vai ter essas necessidades serão ah, supridas. Agora, essas necessidades são do quê? De justiça. Espera um pouquinho, senhor Jesus. O senhor lembra, o senhor talvez, né? O senhor tem 30 e poucos anos, o senhor não está entendendo o que está acontecendo aqui há alguns anos, alguns quase mais de 100 anos aqui. Nós estamos debaixo do império, nós somos escravos. Então, se uma coisa que a gente tem vontade mesmo é de ser livre, né? E aí o senhor está dizendo, então, que a gente que tem fome e sede de justiça, nós serão fartos quando? Lembra? Então, se você olhar a sequência que o Senhor Jesus tem feito as afirmações dele, tem uma lógica incrível. Ele vem preparando a mente das pessoas para chegar nesse ponto. Então, como assim fome e sede de justiça? Eu sou o mais injustiçado. Se tem alguém aqui que não tem justiça, sou eu. Bom, vamos voltar um pouquinho na ideia. Fome e sede de justiça, ou ainda fome e sede, não tem jeito da gente não pensar que elas remetem a necessidades básicas de sobrevivência, não é verdade? Para um pouquinho, pensa comigo. Se você não comer, você morre, e se você não beber água, ao menos você morre. Né? E há quem diga, e pesquisas dizem, ou acontecimentos mostram, que você até pode ficar sem comer por um tempo, mas depois disso, se você não tomar água, você morre. Você fica desidratado, você morre. Então, é algo básico. Você não pode ter outra necessidade que não seja comer ou beber, senão você morre. É essa comparação que o Senhor Jesus está fazendo. Calce as sandálias do pessoal que está assistindo isso. Eles não tinham água encanada, eles não tinham entrega por delivery, ok? Eles não tinham fogão a gás, não tinha geladeira, era outra realidade. Então, comer para essas pessoas e preservar água era o básico. E o Senhor está dizendo o seguinte: não, são felizes aqueles que têm esse sentimento aí de fome, de sede, de justiça. Poxa vida. Será que a fome, quando a gente pensa de fome hoje em dia, é algo como essa foto ilustra? Quando você fala assim, nossa, eu estou com fome, nossa, querida, faz logo aí o jantar, o almoço, eu estou morrendo de fome. E ainda a comida não vem na qualidade que você deseja, não está temperado do jeito que você imagina, e você reclama. Ou ainda você vai, né? Você tem uma coisa que se chama restaurante, que a gente pode ir solicitar comida e você ainda é estúpido, grosseiro, mal educado, etc., porque você não está sendo alimentado da forma certa. Talvez o contraste das fotos aqui mostrem para você a ideia de que aquelas pessoas tinham a respeito de fome. É algo assim, você acha que esse garoto ele está se importando muito com o que venha a ser colocado no prato dele? E você acha que ele vai dizer está muito salgado, está muito sem sal, eu queria mais, eu queria menos, cadê isso? Olha o contraste. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é você, que é um bem-aventurado, é uma afirmação essa do Senhor Jesus. Ele não está perguntando se você é bem-aventurado, ele está afirmando que bem-aventurado desculpa, que eu estava fazendo outra coisa aqui, uma pessoa pediu para entrar. Bem-aventurado são pessoas que são discípulos do Senhor Jesus, já são bem-aventurados, são reconhecidos como bem-aventurados, perfeito? E tem fome e sede de justiça. Você é discípulo do Senhor Jesus. Qual é a fome e sede de justiça que você tem? Quando você olha essas duas fotos, para que lado você está?
Talvez uma pergunta tenha surgido, né? Eu vou imaginar que você está perguntando, mas espera um pouquinho, que sede de justiça é essa? Do que nós estamos falando? Que justiça? Nós vamos chegar lá. Você já imaginou? Deixa eu fazer um pensamento antes com você. Pensa aí um pouquinho. Você já imaginou que todas as nações fossem formadas, e aqui eu estou sendo, tá bom, né? A gente tem aqui professores de português, né? Da família, mas eu estou sendo redundante. E você já imaginou se todas as nações fossem formadas de modo individual por cristãos genuínos? Espera um pouquinho, eu não estou falando só de ser uma nação cristã. Eu estou falando de cristão genuíno. Cristão que tem a Bíblia como regra de ré e prática. As escrituras são a base da lei. Você já imaginou como seria uma nação assim? Quanto do medo que você tem e eu tenho de viver, quanto do medo de viver, uma necessidade básica também, né? Viver, quanto desse medo de viver não diminuiria, talvez eu fosse arriscar até que tendesse a zero esse medo? Será que esse medo aqui sumiria de viver só porque a gente tem uma justiça correta? Você já imaginou o quanto a gente economizaria de dinheiro se a gente vivesse num mundo realmente justo? Espera um pouquinho, não a sua justiça ou a minha justiça, mas a justiça que Deus espera, a justiça que Deus espera dos seus discípulos. Você já imaginou como seria? Não tem problema de roubo, não tem problema de assalto, não tem problema de... Ninguém precisava conferir. Você me pagou? Paguei, tá pago. Ah, você vai fazer isso? Vou. As pessoas não mentiriam. Você já imaginou que mundo seria? É dessa fome que o Senhor Jesus está dizendo. É fome e sede de justiça em relação à palavra dele. E não agradar os seus desejos porque você foi injustiçado. Hã? Então não estão falando assim, eu preciso ter fome de justiça porque o outro está fazendo isso. Não, porque não me fizeram, que tiraram de mim. Não. É o quanto você tem fome e sede de justiça para você ser um elemento de fome e sede de justiça para alimentar outros. Já pensaram nisso? Eu supero um pouquinho, né? Vamos olhar melhor o que está acontecendo aqui. Então vamos juntos. Olha, fome e sede de justiça declarada aqui pelo Senhor Jesus, uma fome e sede de justiça declarada pelo Senhor Jesus, é uma característica, sincera de um cristão. Espera um pouquinho, tem uma palavra aqui muito legal, sincera aqui, sinceridade. Você lembra o que significa? Às vezes você fala assim, você não está sendo sincero comigo. Talvez seja um conceito aqui que alguns de vocês sabem, mas acho que vale lembrar, né? Para quem estava vendo essa palavra aqui, quando o Senhor Jesus falava de sinceridade, quando a gente pensa em sinceridade, era algo que não tem falsidade, né? Bem rápido, a palavra vem da ideia de você não usar cera para cobrir em obras de arte qualquer trinca ou rachadura. Então você ia vender, essa obra de arte está boa, tá? Você enganava, você passava ali uma cera, aquela trinca sumia, então ele ficava perfeito. Mas ele não era sincero sem cera. Ele tinha cera. Como é que as pessoas descobriam isso? Olha que interessante, elas punham no fogo, elas esquentavam. A cera derretia como uma vela, e as rachaduras apareciam. Né? Por isso que a Bíblia às vezes fala que as nossas obras vão passar pelo fogo. Tem ideia nisso também. Né? As suas obras, você para o povo, para as pessoas, você pode parecer que está tudo bem, mas quando Deus olha para você, ele consegue ver você sem cera. Ele olha você sinceramente. Né? Então, essa deveria ser a marca de um cristão sincero, que tem como meta principal, a meta principal do dia a dia dele não tem como meta principal a busca por bens materiais, mas sim o espiritual. Essa é a fome. Quem tem fome e sede e está morrendo dela,
Vocês já devem ter visto pelo menos isso no filme. Ele toma água de qualquer jeito, ele come o que vier pela frente. Ele não está muito preocupado se o talher está limpo, se onde eu estou sentado está adequado, etc. Se você realmente está morrendo de fome, a sua maior necessidade é suprir essas necessidades. E você se alimenta e bebe do que tem pela frente. Então, quem tem fome e sede de justiça é um cristão autêntico, sincero, ele não está preocupado em primeiro lugar com o bem material, com o conforto, etc. Ele está preocupado em promover a justiça, e a justiça de Deus, não a sua própria justiça. E ele é reconhecido. E ele é reconhecido como, putz, esse cara que é feliz. Ó, esse cara é bem-aventurado. Ele tem fome e sede de justiça. E eles serão fartos. Uma pessoa faminta, então, aqui a gente já chega nessa conclusão, tem apenas uma prioridade: saciar a fome e a sede. Mas se a pessoa está faminta, qual é a prioridade? Sabe aquela hora em que seus instintos biológicos chegam e você não tem como não atendê-los? Né? Para ir ao banheiro, por exemplo, chega um momento que você pode segurar, mas chega um momento que você tem que largar tudo. Não interessa o que você está fazendo, não interessa com quem você está, onde você está, e você tem que procurar um banheiro. Esse é o ponto da fome e sede de justiça. Talvez esse exemplo marque mais você. Não vem mais nada na sua frente, nada mais tem prioridade do que saciar essa fome. Salmo 63:1 diz: ó Deus, tu és forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. A sua alma, a minha alma tem sede. Essa é a mesma ideia aqui de sede de Deus? Você consegue passar tempo sem ter um relacionamento com Deus? Então você não tem sede, né, querido? Ele não está na nossa prioridade. Você não tem como falar assim: para o dia, para tudo, eu preciso de ti, Senhor. Fala comigo, me alimenta. Aí você tem um tempo com Deus, dedicado, não que você durante o dia não esteja com Deus, mas você tira um tempo, como você pega um copo de água, como eu vou fazer aqui agora, você tem um momento em que você precisa tomar água, e quando você toma água, quase que basicamente você não consegue fazer outra coisa, né? Eu estou tomando água. Né? Basicamente, nem os atletas basicamente conseguem tomar água e fazer coisa. É muito difícil, é ruim, então você tem que parar para se alimentar. Saciei a sede, aí eu continuo. Meu corpo almeja como terra árida. Meu corpo almeja como terra árida, exausta e sem água. É assim que você se sente? Essa semana que passou, ontem, essa última hora, você se sentiu árido, seco, totalmente dependente de Deus, ao ponto de você larga tudo, Senhor, eu preciso de ti? É dessa forma. Esse é o alvo que o Senhor Jesus está colocando. Agora, vamos pensar rapidamente o que é justiça. Você pode estar pensando aí, né? Pô, tá bom, mas tem fome de justiça. Que justiça é essa? Bom, se a gente for olhar na sociedade que a gente vive, tem um conceito assim, gente, de maneira nenhuma eu vou ser exaustivo aqui de discutir o que é justiça, certo? Então, vamos lá, me dá uma chance. Não é o objetivo aqui ser exaustivo e falar tudo possível sobre justiça. Mas vamos pensar de uma forma simplista do que é justiça. Justiça é um conceito social que lembra o quê? Retidão, não é? Quando a gente fala assim, fulano não foi justo, é que existe algo que você está comparando e que você imagina que aquilo seja justo, que seja reto, que não haja nem para a esquerda nem para a direita, não tenha desvio. Há uma ideia de lealdade também, uma ética, né? Um comportamento adequado àquele grupo de pessoas que você vive. Então, cada grupo tem uma ética. Principalmente essa justiça mexe com você quando mexe em relacionamentos, né? Quando está próxima de você, ou mexe com os seus valores. Agora, o conceito empregado aqui pelo Senhor Jesus, ele traz uma ideia de ser um desejo primário, olha só a diferença, de ser livre do pecado.
Esse é o seu desejo primário? É o meu desejo primário? Primário, primeiro. Todo dia, todo momento. Elcio, o que você quer agora, né? Se você pudesse... Putz, eu queria estar livre do pecado. É o seu desejo primário? Essa é a ideia de justiça. Então, quando ele começa a comparar justiça, ele não vê o outro, ele está vendo a si mesmo. Então, eu, em primeiro lugar, queria estar livre do pecado. Puxa, aí eu podia pensar em justiça, porque eu já sou injusto por natureza. Então, não há o que eu possa fazer para ser justo. Eu preciso de Deus. Lembra a sequência das bem-aventuranças? Então, depois de mansidão, eu posso tentar imaginar justiça primeiro comigo mesmo. Quanto eu sou justo perante os outros, perante a referência que tem na sociedade, não, perante Deus. Veja aqui um pensamento meu. Olha, devemos ter como necessidade primária retornar ao relacionamento inicial com Deus, onde vivíamos justos perante Deus. Senhor, eu nunca passei por isso. Não, é verdade, né? Eu estou dizendo aqui na condição do ser humano, do homem, da criação, aqui pensando em Adão, nosso representante perante Deus. Você já imaginou, queridos, nós temos um comportamento perfeito que a gente pudesse estar perante Deus? Você já imaginou isso? As Escrituras dizem que ninguém viu a Deus, ninguém é digno de estar na presença de Deus. Né? Se a gente estudar esse assunto é bem legal. Nós não temos condições. Mas Adão esteve. Lembra que Gênesis relata, por um período, não vamos discutir aqui quanto tempo, Adão esteve perante a presença de Deus, de modo digno. Essa é a sua principal fome e sede de justiça para com você mesmo? Para você almejar estar perante Deus? É essa a sua fome e sede de justiça? Puxa, isso me leva a pensar o seguinte, né? Devemos ter o desejo incessante, né? E a palavra de propósito, sem parar, todo o tempo, sem descansar, de não pecar mais. Esse é o desejo que você tem, que eu tenho, a todo o tempo, que te move todos os segundos do seu dia. Qual é o primeiro desejo? É não pecar mais, o que te leva para um conceito muito falado, que às vezes é colocado até sem o valor devido, que é uma vida em santidade, ao ponto de você entender que você é o problema e você querer ficar livre. Nossa, sabe quando alguma coisa está te irritando, alguma coisa que você não consegue resolver, você fala assim, eu queria ficar livre disso. Já passou por isso? Eu já passei por isso. E sabe quem é essa coisa que deixa você assim, que você queria ficar livre? Você mesmo. Então, de você querer se livrar de você mesmo, do seu próprio eu. Sabe o que te atrapalha? Você. Você se livrar do autointeresse. No fim do dia, né, a gente faz, e tem o euzinho lá, né? Tudo para mim, não é verdade? Por mais que você faça uma boa ação, por mais que você ajude alguém, quando a gente não é reconhecido, quando alguma coisa não volta para você, às vezes até você usa isso, né? Fui injustiçado, que injustiça. Fiz tanto para outra pessoa, a pessoa nem fez. No fim, gente, vamos lá, para um pouquinho, você com você mesmo. A gente busca as coisas para nós mesmos, não é verdade? A gente quer a gente na frente. E não é isso que a Bíblia espera da gente como discípulo. Não é retorno nenhum para nós. Nós não merecemos nada. Lembra a sequência das bem-aventuranças? Nós já falamos de humildade, nós já falamos que nós estamos mansos, que nós estamos dentro do reino. O que mais? Olha o que Paulo diz na carta de Romanos, né? Quando ele escreveu aos Romanos. Mas vejo, ele dizendo dele mesmo, mas vejo nos meus membros, ele não está olhando outra pessoa, ele está escrevendo uma carta, mas ele não está falando dos outros, ele está falando dele. Mas meus membros, outra lei, vou repetir, mas vejo nos meus membros outra lei. Opa, então é possível ter outra lei.
guerreando. Então, é algo que todo o tempo está importunando, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Você já fez como Paulo aqui? Olha, Paulo viu outra lei em seus membros, guerreando contra a lei da sua mente. Opa, contra a lei da sua mente. E ele era levado, então, como cativo do pecado. Então, o pecado a todo tempo faz com que ele retorne à sua natureza. E ele faz uma guerra, uma guerra. E essa lei, esse pecado, essa injustiça, quando a gente pensa perante Deus, residia no seu corpo. E aí ele chama corpo de morte. Puxa, vamos voltar aqui. Você já pensou, então, em ficar livre de você mesmo? Já pensou nisso? Se o seu maior problema é você, não são os outros, não são a sociedade, não é nada que é você. E se todos nós tivéssemos esse conceito de justiça, o mundo seria melhor? Se todos nós fôssemos assim? Então, sim, nós teríamos então uma nação, um mundo baseados na justiça de Deus, porque a justiça seria aplicada a você e a mim, em primeiro lugar, porque a gente teria isso como necessidade básica e primeira, antes de qualquer outra coisa. Queridos, já imaginou? Você já imaginou o quanto distante nós estamos da presença de Deus? Porque para nós, eu acho que você deve estar pensando, é impossível. E de certa forma é, do jeito que nós estamos. O que as escrituras pensam em termos de justiça? Existia a justiça legal, um aspecto de lei. Existia, grande parte, os religiosos da época do Senhor Jesus praticavam. Esse era um grande debate que o Senhor Jesus tinha. Então, eles estavam preocupados com a lei. Né? Eles não alcançavam porque buscavam de maneira errada, como Paulo disse. Se você estudar, você vai ver que a briga é sempre assim. Vocês estão tentando aparência externa, estão buscando algo externo. Vocês nunca vão alcançar, estão fazendo errado. Existia a pureza moral, de novo, voltada ao comportamento interior e exterior. Quando eu penso em interior, era mente e motivações aqui, e o moral é normalmente o que a gente esconde, não é verdade? Nós guardamos, mas eles deveriam, as suas motivações morais internas deveriam agradar a Deus, não acontece, e a social. Então, existe sim um direito social apontando para os direitos civis, de integridade e honra das pessoas. Sim, o cristão tem que buscar isso sim, promover o direito moral, justiça social. Ok? Esses são os conceitos das escrituras de justiça. É assim que o povo estava enxergando. Certamente, as pessoas que estavam sentadas lá naquele monte, montanha, naquela planura, onde você queira, a audiência do Senhor Jesus ouvia atentamente e certamente elas estavam percebendo o contraste da justiça proposta pelos religiosos da época. Lembra? Eles tinham um grupo religioso, pelo menos 4, que nós já vimos isso lá no início das aulas, em que eram o padrão de justiça. E eles estavam olhando o que o Senhor Jesus estava dizendo e mostrando um contraste muito grande de justiça. Então não é aquela justiça? Eu não tenho que seguir aquelas leis, que eram mais ou menos aí seus 400 mandamentos, né? Que eles já tinham pego os 10 e tinham aberto mais ou menos 400 mandamentos. Não. Nota que o Senhor Jesus não está fazendo referência a nenhum deles. Como eu e você, em algum momento, pode falar, porque o pastor tal disse, que eu li no livro tal, porque fulano de tal disse, porque tal teólogo disse. O Senhor Jesus não faz referência a ninguém. Por trás, as pessoas começam a reconhecer as escrituras, o próprio Deus ensinando. E eles certamente, então, estão fazendo um contraste com os religiosos da época. Então, pense que a ideia de justiça é um relacionamento correto com Deus, que inclui uma amplitude social.
Espera um pouquinho. Então, peraí. Se eu for correto, eu mesmo, primeiro comigo mesmo, frente às Escrituras, e eu for justo como as Escrituras esperam, o meu exterior vai sair pelos meus poros um senso de justiça social. Porque eu mesmo não vou roubar, eu mesmo não vou mentir, eu mesmo não vou manipular, eu mesmo não vou induzir pessoas a fazer algo para mim, eu não vou esperar nada das pessoas. Imagina se todo mundo fizesse algo sem esperar nada da outra pessoa. Todo mundo. Olha que legal. Não ia ter briga, egoísmo, não ia ter mágoa, como eu brinco, né? Angústia, traumas de infância, né? Não ia ter. Porque todo mundo estava praticando a justiça bíblica, primeiramente consigo, e as ações promovem a justiça social. Parece fácil. Esse é o plano de Deus, quando a gente não tem aquela coisa que é o pecado ou nossa natureza pecaminosa. Antes que alguém possa lembrar, sim, justiça social, você precisa, como cristão, dar valor à promoção de direitos civis e às suas obrigações civis, tá bom? Não se deixe levar por qualquer um que se diz cristão, líder ou que seja, ou qualquer denominação, que deixa você longe das suas obrigações civis. Nenhum momento das Escrituras, nem no Antigo, nem no chamado Novo Testamento, a gente tem qualquer indício disso, de não haver obrigações civis. Sempre houve respeito à obrigação civil. Integridade dos seus negócios aqui é a integridade das suas ações como um todo, não necessariamente sobre o seu negócio em termos de business, de comércio, mas das suas relações, todos os seus negócios, como é que você negocia com as pessoas, como é que você trata com seus entes queridos, como é o seu negócio. E, gente, para mim, um exemplo que tem de alguém que busca justiça, que tem fome e sede de justiça, pelo passar dos anos que eu tenho visto, é alguém que tem um lar honrado, tem um bom relacionamento familiar. Não é a novela, não é o filme romântico ou meloso. É um relacionamento que é onde você olha aquela família e você vê as escrituras sendo praticadas no relacionamento entre as pessoas. Veja os grandes homens, de verdade, como é a família. Puxa, você talvez conheça esse exemplo, mas sempre me vem à mente quando o Dr. Shedd faleceu, talvez você conheça, me perdoe se eu estou sendo repetitivo, e uma filha dele disse, eu só sei que meu pai era pecador porque as escrituras dizem. Você já imaginou, tá bom, você vai dizer assim, é verdade, depois que todo mundo morre, todo mundo é santo, né? Todo mundo, a gente só lembra das boas qualidades. É verdade. A gente, quando alguém falece, a gente costuma lembrar muito mais do que é bom do que é ruim. Eu concordo com você. Mas você imagina isso? Alguém levar uma vida com fome e sede de justiça, com ela mesma, que com o legado dela, na lápide esteja escrito isso, eu só sabia que esse fulano era pecador, porque a Bíblia dizia, como era a vida dessa pessoa? Para alguém poder lembrar disso, dizer dessa forma? O que alguém vai dizer na sua lápide? Quanto de fome e sede de justiça de Deus alguém vai lembrar no seu velório? Hã? Quando você deixa o emprego e vai para outro, o que você deixou por lá? Quando alguém vê lá seu nome no passado, o que vão lembrar de você? Quando você muda de bairro, quando você muda de país, quando você troca de grupo, quando você se ausenta por um tempo, qual é a imagem que fica de você? Como cristão, como discípulo de Cristo. Então, novamente, a gente precisa lembrar do bom conceito aqui que a gente tem exercitado do já e ainda não, não é? Então, a gente tem a promessa do Senhor Jesus, uma promessa presente do Senhor Jesus, que essas necessidades vão ser satisfeitas agora também, mas de maneira completa, isso vai acontecer no futuro. Um dia, nós não vamos ter mais fome e sede de justiça para conosco, nós vamos ser limpos e livres do pecado de uma forma que, puxa,
a gente não vai ter mais fome e sede. Olha a necessidade básica. Você já imaginou você poder viver sem tomar água, sem comer alguma coisa? Não passa na sua cabeça, na verdade. A primeira coisa que a gente faz quando vai viajar, por exemplo, é pensar nisso. Está levando alguma coisa para comer? Olha, leva uma água. Ó, leva aí um biscoitinho, né? Ou como o paulistano fala, uma bolacha, né? Leva alguma coisa para você comer. Você tem essa preocupação, ela é básica, ela é essencial. Você para comer, você para beber. Você imagina um dia você não tem mais essa necessidade, você não vai ter mais fome e sede de justiça. Veja o que o próprio Senhor Jesus diz. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Então ele estava fazendo um contraste com a água que eu e você bebemos, né? Dá licença, essa aqui que eu estou precisando. Então, esta água. Porém, a gente volta a ter sede, né? Todo momento, todo momento, e todo momento. E se a gente não toma água, os nossos órgãos começam a ter problema, né? Porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca, queridos, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Presta atenção. Você já tomou dessa água, ou você experimenta dessa água que o Senhor Jesus tem para mim e para você como discípulo, ao ponto de você se sentir satisfeito e ao ponto de você ter tanta água que você não quer mais. Sabe quando você toma assim, né? Ah, quer? Normalmente a gente oferece depois que a gente está, né, satisfeito. Você toma água, mas aqui é um gole, né? E se for moleque, normalmente ele põe na boca de propósito para o outro não querer. Na verdade, não é assim que a gente faz, já porque a gente pôs a boca, a gente, não, obrigado, né? Então, você já tomou dessa água ao ponto de você, como discípulo, você ser fonte a jorrar a vida eterna, para apontar para a vida eterna, para ajudar os outros. Então, você ficou tão satisfeito que você nem quer mais. Toma, não, olha, quer água? Eu tenho essa água para te dar. Isso é que os discípulos estavam ouvindo, é isso que o Senhor Jesus está falando para mim e para você. Mas é algo que você tem que fazer? Não, você deveria ser reconhecido por fazer. Lembra? É alguém que está olhando de fora e está falando, puxa, aquele cara que é feliz, porque ele tem fome e sede de justiça. Ele não tem fome e sede de outra coisa, ele tem fome e sede de justiça. Qual a justiça? Dele mesmo, para o que as escrituras pensam de fome e sede de justiça. Esses caras é que são felizes, né? Eu e você que somos felizes. É assim que a gente tem que ser reconhecido. Olha o que esse salmo diz. É assim a sua vida? Olha. Como suspira a corça por correntes de água. Talvez você não saiba, mas corça aqui é aquele animal tipo cervo, ou como queira, um bambi, aquele bichinho delicado, etc. Tá? É aquele bicho. Depois você pode pesquisar por que você está usando corça aqui, por que está usando esse exemplo, por que fala de corrente de água. Você tem que entender. As pessoas entendiam daquela época. Né? Exige de você aqui um estudo, entender por que está usando corça, correntes de água. Né? Mas como a corça suspira pelas correntes de água, ó Deus, suspira minha alma. Então ele está comparando. Tá vendo ali? A corça, ela vai atrás dos leitos de água, ela vive atrás disso, né? Ela não pensa em outra coisa. Assim também suspira minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Puxa, você consegue falar como salmista? Você tem essa fome de sede de justiça. Eu quero, Senhor, estar limpo. Eu quero estar bem, Senhor. Porque eu quero estar à frente do Senhor. O que você mais quer? Se alguém falasse assim, o que você quer mais quer na vida? Uma vez eu respondi isso, e para quem anda mais próximo de mim, eu respondo com frequência, e as pessoas se chocam. A coisa que eu mais queria era morrer. Morrer dentro dos planos de Deus. Eu vou ter a chance de estar
perante o Senhor Jesus e a Deus. Que outra coisa tem mais valor? Você já parou para pensar nisso? Você está seguro nisso? Eu não estou dizendo a circunstância da morte, não vamos falar de morte aqui, mas o que você mais queria? Com o Senhor Jesus, com Deus. E eu vou estar dentro disso, eu vou estar limpo o suficiente para poder estar na presença do Senhor Jesus. Então, deixo para você aqui a seguinte pergunta. 2 perguntas. Pense aí. Presta atenção. Leia aqui comigo. Como você, sim, individualmente, tá? Eu estou sendo redundante aqui, expressa sua fome e sede de justiça. Vou repetir. Como você, discípulo de Cristo, você já é discípulo de Cristo. Como é que as pessoas veem em você a expressão da fome e sede de justiça? Dois, qual o impacto que a sua ação altera no cotidiano dos que vivem próximos a você? Olha só, 2 perguntas correlatas. Primeiro, como você expressa sua fome e sede de justiça? Lembrou que fome que é? Lembrou que sede que é? Ao que elas estão sendo comparadas? Nós vimos exemplos das Escrituras. Nós então entendemos que justiça é essa. Tá? Não é a justiça porque passaram na sua frente na fila do banco. Tá? Não é a injustiça porque você estava no caixa, que era até 15 volumes, e tem alguém na sua frente com 16, e você está sendo injustiçado. Não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da sua fome e sede de justiça perante as Escrituras com você mesmo. E como é que essa sua ação impacta o cotidiano daqueles que vivem com você? Como? Cara, se for o caso, anota essas 2 perguntas se você não fez. Posso até limpar aqui, se for o caso. Anota. Pensa nisso durante a semana. Nós somos servos de Cristo. Nós vivemos num outro reino. Nós vivemos debaixo de uma outra realidade. Qual é a sua expressão? Como é a sua expressão e como isso impacta na sua vida cotidiana? As pessoas reconhecem isso em você? Você pratica isso? É um exercício consciente, porque não é natural você ter essa prática e as pessoas reconhecerem isso de você? E quando reconhecem, não é porque você estava falando, olha só que legal, você não estava fazendo para ser reconhecido no sentido de levar o mérito. Fantástico, não é, querido? Eu penso ser não, é fantástico. Até aqui, algum comentário? Alguém quer fazer uma pergunta? Algum comentário? Elcio, passou. Pois não? Então, tudo que foi colocado aí nos remete àquela passagem que eu gosto demais e isso tem que estar cravado no nosso coração, que é Miqueias 6:8. O que Deus espera de nós? Exatamente aí, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que ande humildemente diante de Deus. Tendo esses aspectos, nós vamos estar vivendo realmente no nosso coração, não para que ninguém veja, não é isso, mas que o Senhor olhe a nossa vida. Eu tenho, como eu já falei em outra aula, eu deixo esses versículos tudo pendurado na minha geladeira, e esse é um dos que eu ponho, exatamente para os meninos verem, porque isso nós vamos nos conscientizando dia a dia, que é a prática diária da nossa vida. Então, tudo isso, excelente, eu só agradeço a aula, né? Muito obrigada. Imagina. Não por isso. Eu que agradeço a sua contribuição. Bem, queridos, nós temos mais uns minutos. Vamos adiantar aqui, então. Eu espero, meu desejo aqui é ser usado para mexer com os seus alicerces, tá bom? Se você sai daqui incomodado, eu estou satisfeito. Você não precisa concordar comigo, mas pelo menos a gente fez você pensar.
A gente tem que mexer com vocês aqui. Vamos caminhar. Então, a gente está lá sentado no morro, debaixo do sol, né? Não tinha nem garrafinha assim para levar hoje em dia, que você leva uma aguinha gelada, né? Não tinha, provavelmente eram algumas coisas de barro, se você conseguiu levar. E aí o Senhor Jesus termina aquela declaração de é a declaração de reconhecimento dos discípulos dele, não é verdade? E aí a gente vem para o seguinte ponto, olha, veja que o Senhor Jesus, ele faz e ele é perfeito. A lógica colocada aqui é perfeita. Esses versículos não foram colocados ao acaso. Não existiam versículos, não é verdade? Era um texto único. A divisão de versículos é puramente didática aqui para a gente. Era um texto único. Então, ele vai para outra afirmação. Bem-aventurado, lembra? Felizes de qualquer forma, em sua total amplitude. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, de novo, olha só, gente, está vendo aquele cara que está passando ali? Ele que é feliz. Sabe por que ele tem misericórdia? Porque ele é misericordioso. Então, ele tem misericórdia. Pensaram já dessa forma? Pensaram para quem para quem o Senhor Jesus está falando ali sentado? Gente, de novo, nós não temos ideia. Eu vou falar por mim, então. Eu não tenho ideia, mesmo quando eu estou dizendo aqui, do que é estar debaixo do poder de uma outra nação, em cima da nossa, onde os seus direitos, onde você como cidadão não existe. Gente, a gente não sabe o que é isso. Como eu já disse em outros momentos, a gente não sabe nem o que está debaixo de um rei, de um reinado. Literalmente. Pior ainda, a gente não sabe o que está debaixo de um imperador que impera. A gente não sabe o que é isso. Mas o Senhor Jesus está falando para as pessoas que estavam sofrendo, estavam debaixo exatamente disso. E ele está dizendo o seguinte, olha, bem-aventurados os misericordiosos. Então, vocês são meus discípulos, estão sendo reconhecidos porque praticam misericórdia. E as pessoas estão dizendo, aquele lá que é feliz, que ele pratica misericórdia e ele recebe misericórdia. A palavra misericórdia usada aqui, ela dá ela dá ideia de uma ação para com um outro. Tá bom? Então, nós somos tão egoístas que às vezes a gente fala, misericórdia, ninguém me tem misericórdia de mim, sempre é para mim. Não, a ideia de uma misericórdia é uma ação que leva para você para com o outro, não é para você. Então, é você praticando misericórdia para o outro. E em nenhum momento aqui, como nós vamos ver, nós estamos questionando se aquela pessoa merece ou não. Você já imaginou um judeu debaixo do Império Romano, sentado ali, dizendo que ele tem que praticar misericórdia para o soldado que estava ali, pro romano? Porque se você olhar o texto, não diz aqui, bem-aventurado, cadê? Vamos voltar aqui. Bem-aventurado os que praticam misericórdia, para os seus irmãos em Cristo, para a sua família, para os discípulos. Reconhecer discípulos de Jesus, eu também. Então, você merece. Não tem. Aqui não tem classe social. Não olha o outro se merece ou não. Ele está falando do seu comportamento. E quando você pratica e demonstra misericórdia, você demonstra que você faz isso porque você é feliz. Você não precisa de mais nada, você está completo. Você não espera nada do outro. Então, você consegue praticar misericórdia. Então, logo de cara, invertendo aqui, em vez de eu fazer a pergunta no final, veio na minha cabeça o seguinte, você é misericordioso? Vamos lá, 5 segundos. Tempinho rápido. É sim ou não? A resposta é binária, tá? Não tem jeito de você falar, não, mais ou menos, depende. Não. Sim ou não? Você é misericordioso? Pois é. O Senhor Jesus espera que você seja reconhecido como sendo misericordioso. Porque você é discípulo dele. Você é bem-aventurado. Talvez para ajudar a gente a pensar, né? Eu aqui, quando escrevo essas reflexões aqui, eu fico pensando, às vezes, no meu jeito de aprender, né? Que não é o melhor jeito, mas às vezes eu vou pelo lado contrário, o que não é. Né? Para entender o que é, o que não é. Então, qual é
a ação oposta, né? Contrária, versus aqui, contrária à misericórdia. Puxa, na minha cabeça veio crueldade, desumanidade, impiedade, indiferença. Eu vejo muito de nós assim, né? Deixa como tá para ver como é que fica. Eu aprendi uma expressão esses dias, que é, pelo menos os jovens aí estão dizendo de onde eu frequento, é POP. Já ouviu falar? POP. Problema de outra pessoa. Isso é POP. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso é POP. Problema de outra pessoa. Então a gente tem frieza, apatia, não reage. Ué, para quê? Não tem nada a ver comigo. A gente então se torna cada dia mais insensível. De tanto que a gente vê, na verdade, os filmes, por exemplo, de tanto que a gente vê gente morrer no filme, dar tiro, sangra, etc. Quando a gente vê acidente hoje aí, a gente, pessoas, a gente, ser humano, a gente tira o celular do bolso para fazer um filme, na verdade, em vez de socorrer o cara, em vez de sentir a dor. Mas você é tão insensível que você quer filmar, registrar, porque você está pensando em si mesmo e mostrar isso para alguém depois. Né? Você não vai ajudar. Olha o nível do ser humano. De tão insensível que a gente está. Nós somos brutos. Quando eu fui bruto essa semana com alguém, por alguma situação, mostrei força, brutalidade, eu primeiro. Né? Sou impassível, desatenção. Quanto que a gente nem presta atenção, você como discípulo de Cristo, você nem presta atenção do que está acontecendo ao seu redor. Tem na sua casa, talvez. A gente se torna distante, vocês me desculpem, mas da fase que nós estamos passando enquanto a gente está conversando aqui nesse chamado distanciamento social, é uma estratégia satânica que está acontecendo debaixo da permissão do Senhor Deus. Terrível. Nós fomos feitos igreja, eclésia, assembleia, para estar juntos, nós somos corpo. Como é que o corpo vive separado? Fisicamente falando, eu estou dizendo, tá bom? Fisicamente falando. Gente, estão passando por momentos difíceis. Nem guerras para valer, nem guerra teve a consequência do que nós estamos passando como sociedade. O que nos leva à descompaixão, né? Lembra, compaixão é você sentir a dor do outro. Nós, discípulos de Cristo, você é reconhecido porque você tem compaixão, você tem a dor do outro, que é uma manifestação de misericórdia. Então, eu faço assim, tá? É meu jeito. Eu tento ver, quando eu tenho dificuldade com um conceito, eu vou para o oposto dele. O que não é, então, né? Então, misericórdia não é esse monte de coisa aqui. Né? Então, e aí, quando eu estava estudando isso, quando eu olho isso, eu falo assim, quanto desse monte de coisa eu sou? Puxa, e se eu sou, eu não sou misericordioso, como as Escrituras esperam. Como o meu Deus, como o meu Senhor espera que eu seja, eu manifeste. Puxa. Você já imaginou, então, você sentado lá no monte e o Senhor dizendo isso? O que aquelas pessoas pensaram ao ouvir aquela declaração? Os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus estavam ouvindo assim, né? Como são felizes aqueles que tratam os outros com atos de misericórdia. Não é isso. Puxa, quando você faz algo de misericórdia para alguém, eu e você, com um pecado entremeado na gente, o que vale talvez só uma citação para te incomodar e você estudar isso depois, que é tudo que nós fazemos está contaminado pelo pecado, né? Nós não fazemos nada santo, 100% santo. Você está me dizendo o seguinte, quer dizer que eu não sou tão ruim quanto. Então pensa na abrangência versus profundidade. Então, olha, abrangência versus profundidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você gosta de carne, eu gosto, né? Então eu vou dar um exemplo do que eu sei. Dar o exemplo, pensando nisso, é como se fosse a gordura na carne.
Pode ser que alguma parte da carne, a gordura esteja concentrada, mas a gordura está entremeada por toda ela. Então, em nem todas as áreas da minha vida eu sou extremamente ruim, muito ruim, pessimamente ruim, extraordinariamente ruim. Mas mesmo naquela área que eu acho que eu sou bonzinho, lá também tem gordura. A gordura está entremeada. Então, é o conceito de abrangência. Em toda a minha vida, o pecado está presente, e em algumas áreas ele está mais concentrado. Isso é muito importante que a gente, como discípulo de Jesus, trabalhar, porque não tem nenhuma área na minha e na sua vida em que a gente não tenha a presença do pecado. E você se julga muito bom. Não, nisso eu sou bom. Na verdade, não, nisso eu faço bem. E na misericórdia, no praticar misericórdia, da mesma forma. Mesmo quando você... Por isso que não tem nada que a gente possa fazer sem o sangue do Senhor Jesus lavando, tirando essa... Dando o exemplo aqui, tirando essa gordura, tirando essas impurezas no átomo, na menor parte do nosso ser. Quando ele lá... Aí eu consigo me apresentar perante Deus. Então, quando a gente pratica atos de misericórdia aqui, nesse mundo, eles ainda estão contaminados pelo pecado. Então, a gente não pode achar que nós somos bons, nós somos misericordiosos, olha quanto a gente está fazendo, então eu quero alguma coisa em troca. Não, você está entregando o melhor que você tem em atos de misericórdia, contaminado pelo pecado. Ok? Pensa nisso. Não sei se você já tinha pensado nisso. Uma vez eu aprendi esse conceito, achei muito legal, né? Da profundidade e abrangência. Então, como a gente pode demonstrar a compaixão por pessoas que passam por necessidade? De modo rápido, gente, eu vou passar aqui no tempo que a gente tem um conceito rápido, que é a diferença entre graça, né? Como é que você distingue graça de misericórdia? Já pensou nisso? Graça e misericórdia. Se alguém perguntasse para você no elevador, você tem 10 andares sem parar. Oi, tudo bem? Você é discípulo de Jesus? Qual a diferença entre graça e misericórdia? Né? Você entra num loop, não, pera um pouquinho, uma coisa tem a ver com a outra. Então, talvez um texto aqui ajude você. Paulo, olha como Paulo se apresenta. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus. Ó, ele se identifica dessa forma, ó a referência dele. A gente às vezes tem medo de dizer que é cristão. Ele está dizendo, Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus, então não foi ele não fez nada para merecer disso. Ao irmão Timóteo, à igreja que está em Corinto, a todos os santos em toda a Caia, para onde está indo a carta. Cara, é fantástico. Depois esse é outro assunto. Paulo usa só no remetente que tinha nas cartas. Você estudar como eram as epístolas, as cartas, os bilhetinhos que eram escritos no Império Romano, eram coisas assim. Paulo usa já o destinatário para pregar. É fantástico. Graça a vós outros e paz por parte de Deus. Ó, graça. As pessoas entendiam que era isso. Do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Bendito seja Deus Pai, nosso Senhor Jesus. O Pai, olha, o Pai de misericórdias. O Pai de misericórdias e de Deus toda a consolação. Você já tinha parado para pensar aqui que na introdução que Paulo faz aqui, nos primeiros versículos dessa carta para os Coríntios aqui, ele traz o conceito de graça e misericórdia, e são diferentes. Qual é a ideia que você tem de graça e misericórdia? Que às vezes você faz alguma coisa para a pessoa e fala assim, isso aqui eu estou dando de graça, né? Não. Graça não é algo que você não vai cobrar, que não tem isso, não. Graça é algo que a pessoa não tem condição de pagar, mas ela tem custo e tem valor. Então Deus, por ato, lembra que a palavra misericórdia é para o outro, Deus, por um ato dele ser 100% misericordioso, ele nos concede a graça, porque eu não consigo pagar. Então, ele, por misericórdia, por um ato de se preocupar comigo, pensando em mim, me amando sem eu merecer nada, o que eu e você merecemos. Fala, lembra do pecado? Ele está entremeado em todas as partes, nós não temos um átomo nosso que seja limpo do pecado. Ele, então, demonstra misericórdia sem esperar nada da gente. O que eu e você podemos dar para Deus para ele ser misericordioso com a gente? Nada. E ele dá algo que a gente nunca vai conseguir pagar, que é a graça. Que não é de graça.
Não é que não tenha custo. Fantástico. Esse é o misericordioso. Deus é o exemplo da misericórdia. Olha o que ele fez com você e comigo. Esse é o nosso padrão e referência de misericórdia. Agora, muitos de nós, né, aqui quando penso a respeito, olha, muitos de nós, né, que somos discípulos do Senhor Jesus, o que a gente prefere, né? A gente gosta de nos isolar. E a gente gosta de ficar distante das dores da sociedade, né? Do nosso próximo, não é verdade? Lembra do pop? Problema de outra pessoa, não tem nada com isso. O que eu vou fazer? Né? É pop, não tenho nada com isso. Ainda alguns de nós buscam o prazer em ato de vingança. Puxa vida, então, além da gente não fazer nada para ajudar, muitos de nós, eu estou na lista, muitas vezes a gente ainda quer ir para o oposto de misericórdia, que é mostrar um ato de vingança. Ah, me espera. Espera. Viu? Vingança, como é que é? Um prato que se come frio. Fica tranquilo, sua vez na fila vai chegar. Você já viu cristão fazer isso, que confessa o Senhor Jesus como Salvador? Puxa, eu não tenho vergonha, ou melhor, tenho vergonha de dizer, eu já pensei assim. Deixa. Ele vai precisar de mim. É o oposto de misericórdia. É o oposto de misericórdia. Talvez ele, nessa área da vida dele, o seu próximo, esse ponto, pensando na abrangência e na profundidade do pecado, essa área que seja com mais, entre aspas, gordura. Então, ali está ficando uma área que ela luta mais, que ela tem dificuldade, ou ela nem consegue enxergar que ela tem problema de tanta gordura, de tanta coisa ruim que tem ali. Mas ela não é diferente de você e de mim, querido. Não é diferente de você e de mim. Nós dois estamos contaminados pelo mesmo pecado. Okay? E a gente quer vingança. Um tempo depois, leia a parábola que eu chamei aqui dos dois devedores. Lembram disso? Muito rápido, né? Alguém está devendo, vem o cobrador, vem o senhor cobrar, ele se explica, o senhor perdoa, a hora que ele sai, ele não pratica o mesmo ato com o outro. Leia, mas leia aquilo agora com foco de misericórdia e graça, essa parábola. Leia essa história. Pode ser até algo real que aconteceu. Leia com calma, reflita. É triste. E eu me vejo lá, muitas vezes. Como discípulos do Senhor Jesus, devemos conceituar misericórdia. Então, qual o conceito de misericórdia, Elcio, no fim das contas? Como uma simpatia interna acompanhada de atos externos. Você tem a ideia de simpático e antipático, não é isso? Às vezes a pessoa fala, nossa, aquele cara é antipático. Nossa. Então, qual é a ideia de simpatia? Você precisa ter esse conceito. Você é ser simpático e a ideia de simpatia acompanhada a atos. Você precisa agir. Agir. Espera-se nós, cristãos, que a gente haja. Como é que você vai ser simpático? Como é que você vai demonstrar ação se você não estiver, se você estiver distante dos outros? Tá bom? É bem mais difícil você demonstrar simpatia, dor e compaixão com atos externos a você. Eu pensei, viu? Eu penso tanto, viu, gente, em fazer isso. Há quem diga assim, né? Desculpa, eu não posso de maneira nenhuma querer imaginar, julgar o que passa na cabeça das pessoas, mas eu estou orando, não é isso? Eu oro. A minha parte eu oro, né? Eu aprendi como era criança, muito criança, e a palavra em português nos permite essa brincadeira, que é oração. Você precisa orar e agir, né? Qual é a ação que você está fazendo real? Não que a oração não seja um ato real, queridos. Ok. Mas estou dizendo assim, como é que a pessoa vê você? Então, para não expor aqui, tem gente da minha família aqui que faz isso muito bem. E ela vai atrás de pessoas hoje que estão isoladas pelo momento que estão passando, e além de orar, ela toma um ato real de uma benesse, demonstra misericórdia para essas pessoas. E essa pessoa fala, nossa, como é que você consegue fazer isso? Ninguém faz isso por mim, ninguém vem aqui. Aí, você é crente?
Veja, lembra? Ela é feliz, ela é reconhecida. Ah, então você faz isso? Eu estou fazendo isso porque eu sou discípulo de Jesus, já estou dentro do reino, já estou salvo, já estou com a minha vida resolvida. É uma demonstração de misericórdia pelo outro. Aí você lembra, esse exemplo, então, aqui é bem mais fácil na sua memória, que é a parábola do bom samaritano, né? Na impressão que só tinha um bom samaritano, né? Coitado dos samaritanos, né? Mas deste samaritano que demonstrou bondade e misericórdia. Leia de novo, se você leu aquela do cara, né? Do cara que teve a dívida perdoada e foi cobrar, agora leia do samaritano assim também. Olha que ele esperou daquele pessoa que ele socorreu. Por que ele fez aquilo? O que ele esperava que a Bíblia registra no que foi contado ali? Nada. Nada. Ele fez aquilo porque ele tinha misericórdia. Ele fez um ato de graça, ele demonstrou graça e misericórdia, sem esperar nada. Nada. Nem o nome dele foi colocado aqui. A gente não sabe quem é, por isso a gente chama de bom samaritano. Mas o exemplo dele ficou. Você é bom samaritano para alguém? Você tem um ato externo. O bom samaritano não passou e falou assim, nossa, o cara está realmente morrendo, sangrando. Vou orar por você, viu, querido? Eu vou orar por você, tá? E passou ao largo. Não, gente, por favor, de maneira nenhuma eu estou deixando a importância da oração ou estou fazendo qualquer ato ruim ou qualquer observação cruel sobre a oração. Por favor, vocês me entendem, não é? Não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente se esconde, às vezes, para essa ideia de vou orar apenas e vou fazer, e não toma uma ação. E você deixa de ser instrumento de Deus. Lembra? Bigorna e o martelo? Você deixa de ser ferramenta do ferreiro para agir e causar modificação. Você perde esse privilégio de ser usado como ferramenta dele, desse perfeito ferreiro que está modificando a vida de outro. O ferreiro vai fazer isso de alguma forma. E você falou, não, eu não quero, eu não vou ser usado. Usa outro, tá? Isso é pop. Nossa, essa expressão está me pegando, né? Isso é pop, problema de outra pessoa. Isso é de outra coisa, eu não tenho nada com isso. Aonde nas escrituras o discípulo, aonde foi instruído e feito, e vai ser reconhecido porque ele não se envolve. Vamos lá. A partir desse ponto, então, o Senhor Jesus passa a enfatizar ações que trazem consequências diretas para outras pessoas. Já pensaram nisso? As primeiras bem-aventuranças era mais você no espelho, e a consequência é para você mesmo. Agora, se a gente vai olhar daqui para frente, é de agora e mais para frente, que começa a ter o relacionamento com o outro. Então, não tem como você ser bem-aventurado, né, nessas descrições e ser reconhecido se não houver interação. Agora, a gente convive com algo que é muito ruim, que é o câncer da nossa vida, que se chama pecado, né? Então, o pecado traz como consequência dor, miséria, desespero e sentimento de culpa. Tá? Então, quando você muitas vezes não pratica misericórdia, eu vou dar essa dica. Você pode sentir, se você ainda é sensível, você começa a sentir isso. Muitas vezes sentimento de culpa. Eu já senti, poxa, eu poderia ter feito. Eu poderia ter estendido a mão. E aí eu vou contar um exemplo do que eu já fiz, não porque eu sou o cara, muito pelo contrário, mas para dizer que se eu fiz, qualquer um de nós consegue fazer. Uma vez, a gente estava descendo aqui perto de casa para ir para o lazer, a gente estava indo para o lazer da cidade grande, que chama Shopping, na verdade, e na descida ali da avenida, tinha um rapaz andando completamente desnorteado. Eu nunca tinha visto. Chegamos a achar que ele estava bêbado, né? Eu diminuí a velocidade do carro, ele estava assim entre sujo e bem vestido, então não era um mendigo ou alguém que vivia nas ruas. Resumindo a história, pela primeira vez na minha vida, isso já tem alguns anos, eu fiz isso, eu parei o carro. Foi a família inteira no carro, eu, esposa e 2 filhos. A primeira reação, tá bom, não estou condenando minha filha. Por que você está parando? Lembra? O eu,
Não é eu. É uma ameaça para... O que foi que você está parando? Eu quero ver o que esse moço está sofrendo. Em resumo da história, eu parei, ele veio em direção ao carro. Sim, eu já estava de primeira marcha engatada, pensando em cuidar da minha família. Eu não sou o cara perfeito, tá bom? Não sou. Estava preocupado com a segurança dos meus, mas ele fez assim, obrigado, obrigado, eu acabei de ser assaltado, me jogaram do carro. Eu não acreditei, falei, não, pera, olha para o lado, deve ter, alguém vai para o lado do mato, não é assim que a gente vive na sociedade que a gente vive? Alguém vai sair daqui. Isso é uma armadilha. Queridos, não era. E eu, pela primeira vez, há anos, nunca tinha feito isso. Pus o desculpa, pus o jovem dentro do carro. Ele estava mal, arrebentado. Levei para a delegacia. Para onde eu ia levar? Para a delegacia. Lá a gente ficou até ele ser atendido. Ele não tinha para quem ligar. Eu consegui pegar um dinheiro, dar na mão dele. Consegui ouvir do delegado. Não, senhor, bom samaritano? Eu não fiz isso pensando assim, tá bom? Mas o senhor está em ordem. Ele ficou. Eu não sei mais desse rapaz. Eu não sei mais desse rapaz. O que aconteceu com ele. Mas depois disso eu fiquei pensando, se eu não parasse por lá, e se fosse o meu filho, se fosse eu não gostaria de ter um bom samaritano, alguém que passasse por ali e me estendesse a mão, sem pedir nada em troca. Depois que aconteceu tudo isso, é que a gente em casa foi conversar e lembramos, e aí fomos refletir tudo que aconteceu, etc. O exemplo aqui não é para dizer que não é assim, que quem me conhece sabe o quanto eu sou ruim, se eu conseguir fazer, queridos, essas oportunidades estão ao nosso redor. A todo tempo, as oportunidades da gente demonstrar misericórdia. Então, para a gente caminhar para o final. Para quem praticar misericórdia? O Senhor Jesus não aponta por um grupo específico de pessoas, ok? De novo, ele não aponta. São todas as pessoas que nós, como discípulos, deveríamos demonstrar misericórdia. A todos. Nós não temos que escolher a quem fazer isso. E nem verificar se essa pessoa merece. Senão eu e você não teríamos a misericórdia de Deus. Eu não sei você, mas eu não mereço nada. Não tem nada em mim que não tenha uma gota de pecado que eu possa dizer, Senhor, isso aqui. Não. Eu estou abrangentemente contaminado pelo pecado. Assim, a gente deveria aplicar misericórdia às pessoas que sofrem flagelo no cotidiano. Tá fácil hoje em dia, hein? No jeito que a gente está passando, achar um flagelado. Tá bem fácil. Pode ser que esteja no muro do seu vizinho, que tem uma casa muito boa, parecida com a sua, e lá dentro tem flagelo. Deus é a demonstração, tá? Ou melhor, Deus demonstra, esse está errado. Deus demonstra sua misericórdia para conosco a todo momento, em todas as situações. Você está sensível a isso? Que você está aqui agora, desse jeito, a gente está junto aqui, pela misericórdia dele. Ele faz a célula do seu corpo funcionar, você não tem domínio sobre a célula do seu corpo, e ele, por misericórdia, que a gente não merece, ele está fazendo a célula funcionar, e quando ela não funciona mal, quando não funciona bem, ela fica doente, quando ela funciona mal. Você tem essa sensação de que você está sofrendo atos 100% do tempo de misericórdia de Deus? O maior ato de misericórdia que a humanidade já experimentou, queridos, o maior ato de misericórdia foi dado por Deus quando ele enviou o seu próprio filho, que é ele mesmo encarnado. Ele cedeu por mim e por você. Ele cedeu por mim e por você. Para quê? Para alguma parte boa? Não. Ele veio para sofrer e morrer para nos tirar de uma situação deplorável de total miséria. O Senhor Jesus está dizendo isso, da bem-aventurança, falando bem-aventurados os misericórdios, porque
vão receber misericórdia, é assim. Deus já lhe deu misericórdia. Então, como uma demonstração, um reflexo da sua felicidade por ter recebido misericórdia, você é reconhecido como misericordioso. Sim. As pessoas reconhecem você, você demonstra misericórdia, porque você fala assim, gente, eu recebi o próprio Deus encarnado. Ele veio e deu a prova. Ele virou homem para nos dizer que era coisa. Ele sentiu as dores físicas. Porque Deus poderia fazer isso de uma outra forma, soberana. Não, ele se colocou junto com você, em termos de ser humano. Ele sabe o que é doer. Ele sofreu as dores físicas que você não sofreu e eu até hoje. Nós nunca fomos chicoteados, né? A gente nem sobre um império tá. Ou de um rei tirano que nos submeta a dores físicas. Eu e você não estamos. Ele passou pela mais baixa degradação do ser humano, pode ser, sendo Deus, para demonstrar misericórdia para mim e para você. E a única coisa que ele está dizendo é, vocês são meus discípulos, então eles vão reconhecer em você também atos de misericórdia. Por quê? Porque você está fazendo isso para pagar alguma coisa? Para negociar alguma coisa com Deus? Não. Eu já fiz primeiro porque você não merece. Mas eu estou fazendo isso, você vai fazer isso, as pessoas vão reconhecer porque você já é feliz. Você já reconhece, você já recebeu misericórdia. Então você demonstra misericórdia. Assim, vamos pensar essa semana nesse assunto? Será que é possível você fazer algo para que Deus demonstre misericórdia? É possível você fazer algo para que o Senhor Deus demonstre misericórdia a você? Pergunta. Você pode fazer algo para falar, Deus, agora eu mereço? Por que eu fiz isso? Por que eu sou assim? Por que eu oro? Por que eu estudo? Por que eu mereço misericórdia? Não precisa responder agora. Só pensa. Tá? Porque se a resposta for não, se não tem nada que eu possa fazer, nossa, por que a gente espera do outro? Né? Se a gente tem que ter Deus, o Senhor Jesus como exemplo. Parece que tem um problema para a gente resolver aí. Você, de fato, sente tristeza profunda pelo pecador? Quando você olha aí o outro, lembra? O ato de misericórdia tem a ver com o outro. Não estou pensando em você, nem em mim. Nós estamos pensando no próximo, no outro. Quando o outro está em pecado, está fazendo a coisa errada, ele está roubando, está matando, ele tá furando a fila, ele está sendo desonesto, você sente raiva, vontade de se vingar por tal, ou você sente uma tristeza profunda por essa pessoa não ter sido alcançada pela mesma graça e misericórdia que você foi? E aí é uma chance de você demonstrar misericórdia. Deus fez isso por você e por mim. Né? Então, mesmo que você tenha sido ofendido, né? Que esse ato dessa pessoa tenha ofendido você. Você sente real compaixão? Você sente real compaixão? Uma compaixão de fato, de verdade, por todas as vítimas, ou por todos que são vítimas do pecado? Esse pecado, queridos, para deixar claro, muitas vezes está concentrado aqui, tá? Na própria carne, né? A nossa natureza pecaminosa, a nossa distância de Deus em que a gente foi colocado. Ok, é possível sim ter uma influência direta de um demônio, de um diabo, etc., do diabo na pessoa da vida, na vida da pessoa, desculpa. Como foi feito até com o Senhor Jesus. Olha por onde o Senhor Jesus passou. Na tentação que o Senhor Jesus passou, ele teve o diabo em pessoa o tentando. E talvez eu e você morramos e não tenha o diabo em pessoa nos tentando, ou disputando, ou fazendo alguma coisa contra a gente, né? Na maioria, esse não é o assunto da nossa aula, mas na maioria das vezes,
somos nós mesmos, tá? A nossa própria carne, o pecado que está entremeado aqui dentro de nós é que nos prejudica e a gente tem esse confronto com ele. Mas voltando à pergunta, você realmente tem compaixão por todas as vítimas do pecado? Você se dói por elas? Ao ponto de você demonstrar compaixão e ter atos de misericórdia porque você é um discípulo de Cristo? Sabe, eu ouvi isso aqui uma vez de um pregador e eu guardei essa frase. Essa aqui não é minha. Não devemos controlar nosso cristianismo, mas sim ser controlados por ele. Não é fantástico? Quem nos controla é o nosso cristianismo, Cristo. Se ele nos controla, a ação e execução vai ser diferente do que se estivesse debaixo do meu controle. Eu só sou objeto, eu só sou o martelo ou sou a bigorna. Mas eu sou só instrumentos do ferreiro. Não sou eu que estou fazendo, eu estou sendo usado. Não sou eu que estou controlando, eu estou sendo controlado pelo próprio Cristo, pelo Messias, pelo ungido. Aí eu lembrei desse versículo de Gálatas, que diz assim, logo assim, já não sou eu que vivo, mas o Senhor Jesus, o Cristo, vive em mim. Ora, se não sou eu, mas é o Senhor Jesus, as ações vão ser do Senhor Jesus que está no controle, ele que está no piloto, é ele que está tomando as decisões. E não mais eu. Por isso, eu posso praticar algo que a gente possa chamar de contracultura. Alguém que reconheça em nós que nós somos felizes e bem-aventurados, porque nós não somos mais merecedores, ou melhor, não somos merecedores de nada, não temos o controle na nossa própria vida, nós só somos instrumentos. Ou eu sou ora martelo, que dói, porque eu estou tomando uma ação, ou posso estar recebendo a ação como uma bigorna, que dói do mesmo jeito, e eu estou, no momento, suportando alguma coisa. Queridos, eu queria orar com você agora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o estudar da Tua palavra não tem fim. Obrigado, Senhor, pela consciência que o Senhor traz através do Seu próprio Espírito, do nosso pecado e da nossa condição indigna perante o Senhor. Tira, Senhor, por favor, da nossa mente, que é parte do nosso coração, da nossa vontade, do nosso desejo. Por favor, Senhor, me dá essa fome, essa sede, Senhor, de justiça, que provoque em mim atos de misericórdia, não de mim mesmo, mas do Senhor através de mim, que eu possa ser usado como um instrumento para que os outros reconheçam em mim um reflexo, Senhor. E nos irmãos aqui que estão comigo, um reflexo, Senhor, mesmo que embaçado e distorcido, do Senhor Jesus Cristo. E eles aí, através disso, eu possa ser uma ferramenta que os leve, Senhor, a conhecer o perdão que só há no Senhor. Incomoda, Senhor, a nossa mente essa semana. Muda a nossa vontade, o nosso desejo, o coração durante essa semana, a todo tempo, Senhor. Eu lhe peço isso humildemente, com o perdão do pecado que atrapalha a minha relação com o Senhor, através do Filho Jesus, o nosso Deus encarnado. Amém, Senhor.